coração, bora acompanhar aqui um pequeno corte que eu fiz, né, do programa do Márcio Martins, Resenha das 6, falando do Bahia, do Bavi, decorrer, né, da situação do Bahia, sobre o Mingo e tudo mais. Bora acompanhar. O desfalque de Everton Ribeiro. Mas tem um jogador que, na minha visão, Dito, não sei se na sua, vai fazer bem mais falta do que Everton Ribeiro, que é o Juba. O Juba jogando ali com o Sanabria ali, pela esquerda ali, a dar-se demais nesse Bavi. Já que o Bahia não tem lateral à altura para substituir Juba. Porque esse Burducha é muito fraco. Comenta aí, Dito. Olha, depende muito do ponto de vista, viu? Eu acho que os dois fazem muita falta ao time do Bahia. Juba é um craque de futebol. Juba joga demais. A função que ele faz no Bahia é uma função muito difícil de fazer, não é? Mas eu acho assim, o Borducci jogando por ali, se os laterais do Vitória jogarem do jeito que estão jogando, com os dois pontas do Bahia jogando do jeito que estão jogando, se o Ademir tiver no dia dele o Sanabria, do jeito que os laterais do Vitória vêm jogando, eles vão sofrer com os atacantes do Bahia. E talvez até o Borducci, que é um cara que corre mais na linha lateral do que o Juba, de repente fazendo 2 contra 1 no Vitória, se o Jair Ventura não tomar uma providência ali, pode ser até mais eficiente na parte do ataque. Na defesa ele complica demais. Mas eu acho que o Juba faz falta, assim como o Everton Ribeiro também. O pessoal tá aqui, Borduque não, pelo amor de Deus, canela de vidro. É o que tem, né? Sérgio disse aqui, ó, jogadores do Bahia, tomar cuidado com... Não era essa não, mas ele tinha dito aqui que quando Sanabria marcasse Dudu, desse 2 dribles em Dudu, o Bahia ia jogar com 1 a mais. Será que Dudu joga o Bavi? Difícil, não, né? Difícil. Boa noite, Márcio Martins, Luana Campos, Dito Lopes, aqui é Clepson do Genvelho de Brotas. Márcio Martins, me informe uma coisa, meu querido, se o Bahia perder todas fora e ganhar todas dentro, o Bahia se classifica para pré-Libertadores ou para Libertadores, porque o Bahia dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra coisa, né? Me informe aí, meu queridão. Boa noite a todos vocês aí. Meu irmão, não fiz essas contas, não. Não sei nem quantos jogos faltam dentro e fora, mas assim, é uma pergunta que não vejo pertinência, porque isso dificilmente vai acontecer. Vai perder todas fora e ganhar todas dentro. Nem vai perder todas fora, nem vai ganhar todas dentro. Mas o Bahia, na média, está mantendo uma classificação para Libertadores. A média de classificação, independente de ser fora ou dentro de casa, se mantiver o que está aí nessa média, e eu não coloco o jogo do Barradão como fora de casa, apesar de ser fora de casa na tabela, como algo a se superar, não, porque fora de casa vai perder, não, é clássico, é diferente. Podia ser na Fonte Nova, no Barradão, a dificuldade pode ser a mesma, talvez com uma ligeira vantagem para o Vitória, acostumado a jogar no Barradão, mas nem isso tem sido fator preponderante para os clássicos nos últimos anos. Tanto que o Bahia tem 7 clássicos que não perde. Ganhou 3 e empatou 4. Mas, Dito, não dá para fazer essa conta. Se perder todas fora, isso não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não vai acontecer, né? É mais difícil, Márcio, fazer essa conta no Bahia do que no Vitória, porque pelo Vitória, a gente vai, por exemplo, para os matemáticos da universidade lá de Minas Gerais. Se o Vitória ganhar todos os jogos dentro de casa, o Vitória sai do rebaixamento. O Vitória permanece na Série A. Mas para o Bahia da frente é muito mais complicado você fazer essa conta. Porque o Bahia, por exemplo, só perdeu para o Cruzeiro. O Bahia está ganhando ou, pelo menos, empatando todos os jogos dentro de casa. E mesmo assim não está entre os 4 melhores colocados. Mas se o Vitória, segundo os matemáticos de Minas Gerais, se o Vitória ganhar, o Vitória vai no mínimo 43 pontos. Aí ele está liberado, né? Ele permanece na Série A. Acho que tem 6 jogos em casa ainda. E aí o Bahia faz o quê? Mais 18 pontos, né? Se vencer todos em casa, e vai a quantos? Faça essa conta aí que eu não sou muito boa em matemática. Eu quero simplificar e não complicar. Tem 40 e quanto? Tem 43, meu Deus, cadê? Deixa eu ver. Que o Bahia tem. Classificação aqui. Bahia tem 43, mais 18. 61. Pronto, 61 pontos. E a pergunta para Dito se é melhor Nestor para substituir Everton Ribeiro. O povo já está dizendo que Everton Ribeiro deveria se aposentar, Dito. Pelo amor de Deus, quem está falando isso, eu não sei não, viu? Acho que não conhece de futebol, tem algum, sei lá, despeito, né? Porque como é que pode? O Everton Ribeiro é citado por todas as transmissões no Brasil como um dos craques ainda do Campeonato Brasileiro.
Everton Ribeiro, um dia desse, a Arrascaeta deu uma entrevista que sente muita falta quando vê Everton Ribeiro jogando, que queria que Everton Ribeiro estivesse no Flamengo jogando com ele, sabe? Quando eu ouço isso, eu me sinto muito triste em ver a qualidade de Everton Ribeiro ainda jogando e o cara fala uma situação como essa. Nestor, eu já expliquei o porquê. Eu acho que Nestor é a melhor opção para jogar por ali. É um cara que joga mais atrás, ele sabe vir mais de trás para frente, né? Na posição de meio de campo, como o Everton joga. Pode até parecer estranho para o torcedor, mas Everton Ribeiro, pelo que ele está jogando, não é pela índole dele, mas pelo que ele está jogando no Bahia. Ele está jogando como um volante no Bahia, pelo lado direito. Joga o Acevedo como volante central e joga o Jean Lucas como volante pelo lado esquerdo. Só que um volante com liberdade para atacar, para jogar. Como ele tem muita qualidade, chega na área, está toda hora lá, até pela ponta direita, fazendo triangulações com o lateral direito e com alguém que aparece por ali, né, do lado dele. Então, eu acho que tem que jogar no lugar de Everton Ribeiro é Nestor. Que beleza? Fala, torcedor! Boa noite, Márcio, Luana, Dito, a todos vocês da Resenha das 6, Lúcio Teixeira do Arenoso. O Bahia tá certo, tem que tomar cuidado, não pode botar jogador para não acontecer como aconteceu com o atacante Pulga. Devagar com a dor, afinal de contas, graças a Deus, o Bahia está muito bem, obrigado, e é isto aí. Nós, torcedores, temos que ter calma. Davi, tanto faz não ganhar como perder, é tudo a mesma coisa. Não é não. Não é não. Tanto faz ganhar como perder, não é a mesma coisa não. Se o Vitória perde esse jogo, é crise instalada, porque perdeu mais um Bavi, 8 sem vencer. Se o Bahia perde esse jogo, o torcedor fica revoltado, chateado, critica o treinador, critica quem vier na frente, porque ninguém quer perder Bavi. O torcedor pode querer perder qualquer jogo, mas Bavi quer ganhar. Certo, Dito? Certíssimo, Márcio. E assim, é uma situação totalmente especial, a situação dessa semana. Especial primeiro pelo Bavi, especial porque quem ganhar vai estar numa situação muito boa dentro do Campeonato Brasileiro e quem perder, no caso, se o Vitória perder, fica numa situação muito difícil. Principalmente se o Vitória perder, o Santos ganhar do Corinthians e depois o Vitória vai enfrentar o Santos, aí imagine a responsabilidade que é. Olha a distância que o Santos pode colocar do Vitória se o Santos ganhar do Corinthians, o Vitória perder do Bahia e o Santos ganhar do Vitória. Porque se o Bahia ganha, aí o Bahia já entra para a quarta, pode entrar, ser o quarto colocado, porque ultrapassa Botafogo e Mirassol, se eles não ganharem, porque o Bahia tem um jogo a menos do que eles, e outra, o Vitória tem um jogo a mais do que o Santos e duas vitórias a menos que o Santos. Então vejam a importância para o Bahia para se tranquilizar dentro da Libertadores da América e para o Vitória, meu amigo, se perde, a situação fica dificílima no campeonato. Querendo saber quando é que Caio Alexandre volta. Carlos Silva diz que faz muita falta, uma demora da zorra. Também Conde do Morro pergunta se alguém sabe o paradeiro de Eric Pulga. Eric Pulga está na transição e o Caio Alexandre teve um problema maior, né? Depois que estava no meio da recuperação, voltou a sentir um problema e está na recuperação também. Gente, olha, isso é normal e hoje, pelo menos, parou aquele discurso, né? De que todos os contundidos foram cansaço muscular. Não foi. Está explicado que não foi. Vários deles. Um sem jogar se contundiram de novo. Caio Alexandre se contundiu de novo. E outros jogadores. E assim é o campeonato. Se você pegar todos os times, os 20, todos tiveram vários jogadores contundidos, alguns que não retornam mais esse ano, inclusive. O Bahia não é exceção. Foram muitos jogadores, é verdade. Em comparação no passado, eu acho que esse ano teve muito mais em menos tempo. Mas estão voltando aos poucos, né? Por isso que o elenco não pode ser curto. Tem que ser um elenco para contar com todo mundo e com esses problemas que existem no campeonato. Tem questões que nós não dominamos. Nós dominamos a parte tática, a parte técnica, a visão do futebol. Nós dominamos isso aí. Mas, por exemplo, parte física, fisiológica, nós não dominamos. Aí o que a gente faz? A gente vai buscar informações, a gente vai ler, a gente vai conversar com quem trabalha na área. E assim, 5 desses jogadores do Bahia estão com contusão no reto femoral. E conversando com muita gente, o Zé Dito, sabe o que acontece? Reto femoral é muito de academia, é muito de peso que se pega, do trabalho que se faz na academia, tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes o jogador está frio e vai fazer, né, extensora, por exemplo, essas coisas assim, e acaba, né, abdutor, né, você vai para fazer e acaba tendo problema no reto femoral. Eu não sei, não estou apenas
falando aqui o que eu ouvi de pessoas. E assim, o Caio Alexandre é a mesma coisa de ver a seleção portuguesa sem o Vitinha. É o Bahia sem Caio Alexandre. E olha que o Acevedo tem jogado até bem, viu? Acevedo, ele de frente para o jogo, ele consegue jogar, agora não tem aquela mobilidade de girar o corpo, como o Caio Alexandre tem, de fazer aqueles lançamentos que o Caio Alexandre faz, né? Faz muita falta, sim. Muito bem, e o 940401, como é que tá aí? Fala, torcedor. Boa noite, Luana, Dito, Márcio, Léo da Liberdade. Dito, no seu ponto de vista, você acha que Rogério Ceni vai usar a lógica de botar Thiago, botar Ademir e Sanabria no ataque? Ou você acha que ele vai dar uma de professor Pardal? Um forte abraço aí, Dito, Léo da Liberdade. Bom retorno, Márcio. Oi, Léo, um abraço para você. Eu acho que ele vai usar a lógica. Para mim, o time do Bahia vai com Ronaldo, Arias, David Duarte, Rezende e Borducci. Meio de campo com Acevedo, Jean Lucas e Nestor, à frente com Sanabria, Ademir e Thiago. Eu acho que o time do Bahia é esse aí. Ô, Dito, tem favorito nesse clássico? Não, para mim não tem, Márcio. Sabe, as pessoas ficam falando, rapaz, espera aí, o Bahia jogando do jeito que tá, não é favorito. Gente, veja, o Bahia nunca ganhou no Campeonato Brasileiro para lá. Mas Márcio já trouxe aí. Nós falamos aqui ontem também. O Bahia tem não sei quantos jogos que não perde para o Vitória em Bavi. Olha como é o Bavi, sabe? Mas no Barradão é complicado. Aí eu digo, os jogos que nós vimos do Bahia esse ano na Fonte Nova, o Vitória praticamente não pegou na bola. Só deu Bahia na Fonte Nova. No Barradão, na decisão do Campeonato Baiano, quase que o Vitória ganhou o título. Tinha que ganhar de 2 gols de diferença. Faltou pouco. O Vitória jogou muito mais do que o Bahia. Aí no final do jogo, no último minuto, Kaique foi lá e fez aquele gol. Então vejam como é. É um jogo à parte. A gente não pode analisar porque o Bahia está entrando de zona de Libertadores e o Vitória está na zona de rebaixamento. Não é por aí que a gente tem que avaliar. Tem que avaliar a situação que chegou, o Jair Ventura, que deu uma melhorada no Vitória, que está jogando, só tem torcida do Vitória lá. Muita gente no Bahia não jogou no Barradão ainda, é complicado. Então, para mim, não tem favorito. Também, Márcio, o Roberto Mota, ele disse, essa Arena Esquadrão, depois de pronta, adeus Pituaçu. Vocês acreditam que a pressa para a licitação da venda da Arena Fonte Nova aumentará? Olha, mas Pituaçu já não está sendo usado pelo Bahia, nem pelo Vitória há muito tempo. É um estádio alternativo que vai servir para outras competições. Pituaçu não entra nessa história do CT do Bahia, até porque o CT do Bahia é para jogos da base, do feminino, não é para jogo do time principal, porque qualquer jogo do time principal, a não ser um jogo muito fraco de Campeonato Baiano, poderia ser realizado lá. Mas fora isso, eu acho que o Bahia vai priorizar a Fonte Nova, tem contrato, tem tudo para poder jogar onde o estádio hoje é o Bahia quem comanda lá. Então, não sei se vai ter licitação. Gente, é muito complicado você vender o equipamento público desse montante sem um amplo estudo, uma ampla negociação, porque não é fácil, não. Não é fácil desfazer desse equipamento para iniciativa privada, não. É complicado. Quanto mais falando que agora é só sócios, né, que vão. A Fonte Nova já não está dando para os sócios do Bahia. Imagine. Dá não, não tem condição não. Qualquer jogo, se o Bahia tem 40, 50 mil sócios, acesso garantido, 15 mil não dá para nada. Você vai limitar esses sócios, mesmo sendo um jogo para menos de 15 mil, você não dá para fazer essa previsão. O Bahia está 7 jogos sem perder para o Vitória, a maior sequência, certo? Dos jogos entre Bahia e Vitória. Uma vez o Bahia ficou 12 jogos e tal. Então essa agora é uma questão do clássico mesmo, é o último clássico do ano.